Olá, eu sou Flávio Miranda. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Eficiência Política. A partir de hoje e nos próximos dias, estaremos visitando a diversos municípios e ouvindo histórias de políticos com suas ações que deram certo, lideranças políticas, pré-candidatos, e você vai ouvir muita história boa. Hoje, o nosso convidado é Rogério Castro. Rogério Castro é um administrador de empresas, tem formação também em administração pública e, como experiências, foi gerente do Banco da Terra no governo do estado do Piauí, na região de São Raimundo Nonato. Também foi coordenador do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, do Piauí, coordenador do PCPR, Programa de Combate à Pobreza Rural, e diretor-geral do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz. Atualmente, Rogério Castro é vice-prefeito da cidade de São Raimundo Nonato. A produção vai soltar um vídeo curtinho dessa trajetória como vice-prefeito dessa cidade. Em São Raimundo Nonato, Rogério Castro é sinônimo de trabalho. São milhares de metros de pavimentação asfáltica, proporcionando mais desenvolvimento, conforto e mobilidade urbana. Rogério Castro tem trabalhado incansavelmente para levar água para quem mais precisa. É mais oportunidade para o homem do campo e qualidade de vida para quem mais precisa. Implementos agrícolas para o pequeno produtor e mais incentivo para os produtores de mel da região. No esporte é um incentivador e tem lutado por ginásios e estádios de futebol. Conta com o apoio do senador Marcelo Castro e do deputado federal Castro Neto, com os quais tem conseguido melhorar a vida de diversas comunidades. São Raimundo Nonato pode mais. Com trabalho e dedicação, Rogério Castro cuida do povo e ama sua terra. Bem, esse foi um vídeo muito rápido dessa trajetória como vice-prefeito da cidade de São Raimundo Nonato. Rogério Castro tem uma trajetória como vice-prefeito diferente das demais trajetórias da grande maioria das cidades piauienses. Na verdade, brasileiras. Geralmente não se vê esse protagonismo tão grande de um vice-prefeito dentro de uma cidade. Rogério, já era ideia sua ter esse protagonismo? Você queria ter essas ações? O que te motivou a ser um vice-prefeito tão ativo, assim, a ponto de ter um destaque tão grande dentro da cidade de São Raimundo? Olá, Flávio. Na verdade, eu já milito politicamente em São Raimundo Nonato há mais de 25 anos. Desde o associativismo que iniciou aqui, participamos ativamente e militamos na política, nos bastidores da política de São Raimundo há mais de 25 anos. E eu sempre tive essa percepção que todos os entes públicos têm que ter realmente essa justificativa do porquê estar lá, do lugar que foi eleito pelo povo. Eu, como vice-prefeito, conhecendo a história de São Raimundo Nonato, realmente a gente sempre viu que o vice-prefeito sempre ficou à margem das decisões, das ações, e eu sempre tive isso como um objetivo, que se eu almejasse esse cargo e conseguisse chegar lá, eu faria diferente. Então, nesses mais de 3 anos que estamos completando agora, eu tenho muito orgulho da minha atuação como vice-prefeito, porque diuturnamente trabalhei viajando para Teresina, para Brasília, em audiência em ministérios, com o senador da República, com o deputado federal, com o governador, sempre buscando recursos para São Raimundo Nonato, e assim conseguimos trazer muitas coisas. O ano passado celebramos mais de 30 milhões de reais em obras, tanto na zona urbana como na zona rural de São Raimundo Nonato, e agora, nesse início de ano, estamos aí anunciando recursos empenhados no Orçamento do Brasil, na ordem de 80 milhões de reais, que chegarão em benefício do povo, principalmente do povo mais humilde, mais necessitado da nossa terra. E é sobre isso que nós vamos falar. A gente observa que na cidade de São Raimundo Nonato teve uma espécie de uma administração compartilhada. Teve o trabalho da prefeita, elogiado, e o seu trabalho muito elogiado. Muito do que se conseguiu na cidade de São Raimundo Nonato se deve à sua atuação política como vice-prefeito, essa atuação diferente. Nós temos dados de milhares de metros de asfaltamento, dentro da cidade, e também em estradas que seguem para outras zonas rurais
da cidade de São Raimundo Nonato, que foram conseguidas através de seu esforço. Hoje, em números, já sabe assim de cabeça quanto que foi feito? Quando nós nos propusemos a compor essa chapa em 2020, tivemos esse cuidado de colocar um estudo da questão da mobilidade urbana de São Raimundo Nonato. E nós entendemos naquele momento que nós precisávamos de grandes vias de ligação dos bairros com o centro da cidade. E nesse intuito nós fizemos 4 grandes avenidas, que hoje são as principais avenidas que ligam os bairros de São Raimundo Nonato ao centro da cidade. Fizemos a Avenida Zé de Castro, que é uma avenida dupla com iluminação de 1.350 metros de comprimento, que era o antigo aeroporto da cidade, que hoje é uma avenida comercial, residencial, que faz uma ligação muito forte aqui desses bairros, ligando até o centro da cidade. Fizemos também a principal saída de acesso para Teresina, aqui que a gente tem no bairro Santa Luzia, pegando aqui a Avenida Gerson Antunes, que sai ali do centro da cidade, do cemitério central, até o Monumento do Tatu. São 2.200 metros de via, que hoje com passarela, com iluminação de LED, que é uma grande via de acesso que beneficia grandes bairros de São Raimundo Nonato, como Santa Luzia e outros. E agora, por último, fizemos a avenida do bairro Engazeira e Santo Antônio, que são avenidas que ligam a monumentos de turismo de São Raimundo Nonato, liga o centro até o Museu do Homem Americano e também a Univasf. Então são vias de acesso que, além de beneficiar os bairros de São Raimundo Nonato, Engazeira e Santo Antônio, cria um acesso para o Museu do Homem Americano e para a Univasf. E agora, por último, fizemos uma via de acesso que ela sai do centro da cidade, passando por bairros importantes como Barro Vermelho, como Portelinha, como Coab Cipó, até chegando ao terminal rodoviário de São Raimundo Nonato. É uma via de quase 2.500 metros de comprimento, que cria um grande eixo de mobilidade urbana de São Raimundo Nonato, porque essa via da Gerson Antunes, que é a saída da PI 144, estava com um fluxo muito alto. Então, além de beneficiar esses bairros, a gente cria uma nova via de acesso, ligando a importantes bairros da nossa cidade. E a gente observa que, justamente por conta de apoios importantes, né, que você tem Marcelo Castro, senador, Castro Neto, muita coisa está vindo para São Raimundo Nonato, né, esse fortalecimento em torno da administração pública com responsabilidade e o seu nome à frente aí de diversas obras, através dos seus pedidos. Por exemplo, eu tenho visto muito que você tem levado muito poços tubulares para as regiões que mais precisam. Ainda existe no Piauí, não só no Piauí, mas em todo o Nordeste, comunidades que ainda necessitam de água potável, água para que possam plantar. E parece que você assumiu esse compromisso com as comunidades que mais precisam dentro de São Raimundo Nonato. Hoje, já são quantos poços perfurados? E olhando para lá, assim, qual é a sua projeção do número de poços tubulares e de levar água potável para a população de São Raimundo? Essa questão hídrica, Flávio, sempre foi algo que sempre eu tive arraigado na minha alma, porque a minha família é oriunda da zona rural, do interior, e sempre convivi com essa realidade. Então a minha atuação política iniciou-se com projetos na questão hídrica. Hoje, em São Raimundo Nonato, nós já perfuramos, através da nossa atuação, mais de 150 poços tubulares na zona rural de São Raimundo Nonato e construímos sistemas adutores em mais de 1.500 residências na zona rural de São Raimundo Nonato. Então, nós estimamos hoje que 50% da zona rural de São Raimundo Nonato já foi atendida com ações capitaneadas pelo nosso trabalho, pelo nosso partido, pelos nossos vereadores, pelos líderes comunitários que são ligados a gente, mas sempre com esse compromisso, com essa atuação do nosso senador Marcelo Castro, e agora por último do nosso deputado Castro Neto, do nosso governador Rafael Fonteles, do ex-governador Wellington Dias, e também agora com o orçamento da União, com o nosso presidente Lula. Então, capitaneados por todo esse grupo, nós temos feito muitas incursões, muitas reuniões, muitos pedidos, muitas construções de projetos, e agora,
para o ano de 2024, nós conseguimos carimbar no orçamento da União, na parte hídrica, mais de 40 milhões de reais em investimentos para São Raimundo Nonato, que são obras que eu estimo que nós vamos chegar a 80% de atuação na zona rural de São Raimundo Nonato, que são grandes adutoras. A adutora da Fontinelli, que é uma adutora de 31 milhões de reais, que ela vai atender toda essa região do pé da serra, são quase 1.400 domicílios que serão colocados com água encanada, e mais 15 milhões de reais para pequenas adutoras por todo o nosso interior, que é na Onça, no Garrincho, no Poço do Angico, na Grande São Vito, em 8 localidades da Grande São Vito, na várias localidades da zona rural. E, portanto, com isso a gente vai chegar a atender 80% da nossa zona rural. Além disso, temos sistemas simplificados, que é a perfuração de um poço, equipamento e colocação de base, caixa d'água e chafariz em mais 56 localidades. Com isso, a gente vai chegar a essa meta, atingir 80% da zona rural de São Raimundo Nonato com atendimento por água agora no ano de 2024. Isso nos envaidece e nos encoraja a continuar nessa grande obra que é servir, que é colocar em prática aquilo que as pessoas esperam da gente quando nos colocou nos cargos públicos. Bem, então é um projeto grandioso, levando água potável, levando água para que o pequeno agricultor consiga produzir. E baseado nisso, nós temos, Rogério, o retorno de Lula à presidência e com ele também a retomada dos investimentos na compra da produção do pequeno agricultor, fortalecendo a compra de alimentos, né, que as prefeituras compram esses alimentos produzidos por pequenos produtores para a alimentação nas escolas. Esse é um projeto federal, mas no âmbito municipal, eu acredito que você tenha sonhos de fortalecer essa agricultura, fortalecer o pequeno agricultor. Além de sonhos, nós temos planejamento. Nós já tivemos em Brasília agora uma reunião no final do ano em que foi aprovado que as regiões do estado do Piauí, que seria descentralizado a Codevasf e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para nossa sorte, a indicação desses dois órgãos no estado do Piauí é do nosso querido primo, deputado federal Castro Neto. Então, nós já conseguimos a aprovação. O Conselho Nacional da Codevasf aprovou que São Raimundo Nonato será uma subsede da Codevasf no Piauí. Ato contínuo, nós conseguimos colocar ali, de ladinho da Codevasf, uma organização do MDA aqui em São Raimundo Nonato, porque a compra direta é organizada e realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil. Então nós teremos aqui no estado do Piauí um escritório do MDA em São Raimundo Nonato para a gente efetivar, através da Codevasf, dotar as comunidades de estrutura como máquinas agrícolas, implementos agrícolas, projetos produtivos, e aí o MDA entra na aquisição dos produtos que vão ser gerados por essa produtividade que vai ser aumentada com a mecanização agrícola. Então, além do sonho, nós já planejamos, já colocamos no orçamento, terão recursos para abrir os dois escritórios em São Raimundo Nonato, tanto da Codevasf como do MDA, e a gente vai implementar a produção, incrementar a produção agrícola na nossa terra e comprar o excedente de produção através do MDA. Falando nisso, se vê muito nas redes sociais a sua atuação na entrega de implementos agrícolas, né? Tratores, tudo aquilo que o pequeno agricultor precisa. Já tem sido feito bastante. Então, com a chegada desse projeto, isso vai talvez aumentar em 10 vezes mais? Com certeza. Nós temos um sonho, um mote que estamos usando agora na nossa pré-campanha, e eu uso isso muito, que nós temos que aposentar a enxada. Nós temos esse sonho, nós temos que aposentar a enxada, vamos criar em São Raimundo Nonato... Mas fortalecer o pequeno agricultor, né? Fortalecendo com implementos agrícolas, com mecanização agrícola. A gente vai ter tratores agrícolas... Para que ele produza mais e mais rápido. Produza mais e sem colocar seu esforço somente no trabalho manual,
Trabalhar com máquina, com equipamento, com tecnologia, para produzir mais, para ter tempo da diversão, para ter tempo de contemplar com a família e não viver de sol a sol com a mão calejada somente. Pois é, e São Raimundo Nonato tem esse potencial, né? A localização geográfica, tem um território, né, agricultável muito grande e pouco explorado ainda. Ainda pode se fazer muito, né? Nós temos regiões do Piauí que produzem toneladas e toneladas de grãos, né? Nós somos hoje o maior produtor de mel do estado do Piauí. E eu tenho visto, inclusive, você incentivando bastante a apicultura, né? Agora vamos contemplar algumas associações daqui com colmeias, com casa de mel, com implementos apícolas, para que essa produção seja ainda potencializada ainda mais. Então, o São Raimundo Nonato hoje é o maior produtor de mel do estado do Piauí e nós queremos tomar ainda mais essa dianteira. Além disso, temos a mandiocultura. Nós temos a grande região produtora de farinha e mandioca aqui em São Raimundo Nonato. Agora mesmo, a Associação do Mucambo recebeu um caminhão de transporte e uma casa de farinha móvel, que é uma casa de farinha elétrica, que vai ser uma revolução, que ela pode ser levada para a propriedade de cada produtor, para que agregue valor ao produto, tenha um produto melhor, agregue preço e o nosso produtor rural saia da mão do atravessador. Vai vender um produto de boa qualidade, com bons preços e melhores lucros. Isso é interessante. Ele deixa de procurar as casas de farinhada, os atravessadores, ele produz ele recebe na casa dele, é isso? Na verdade é o seguinte, nós temos as casas de farinhas rústicas. A maioria dos produtores tem sua casa de farinha rústica. Como é rústica, o produto ele não é beneficiado da forma adequada para vender com um preço melhor. Então, como nós vamos ter a casa de farinha móvel, elétrica, que vai gerar um produto de melhor qualidade, fazendo a embalagem, agregando valores a esse produto, o produtor vai vender diretamente para o consumidor. Então, todos os produtores vão vender o produto em conjunto através das né? associações e cooperativas, vendendo diretamente para os consumidores e tirando do meio o atravessador, quem é que está levando a maior parte do lucro. É mais qualidade de vida e mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso. Mas para isso temos que dar tecnologia, mecanização agrícola e aposentar a enxada para que o produtor ganhe mais e tenha mais tempo de contemplar sua família, de se divertir, de conviver mais familiarmente. Bem, e hoje no estado do Piauí nós temos o governador Rafael, que vem sendo apontado como um dos melhores governadores do estado, por conta da sua ação diferenciada. Ele, inclusive, tem recebido críticas por viajar bastante para a Europa, para conhecer novos projetos, novas atitudes, tecnologias e trazer investimentos para o estado do Piauí. São Raimundo Nonato tem um potencial enorme em diversos setores, mas o turismo ainda não tem aquilo que a população de São Raimundo Nonato gostaria de ver, né? Temos agora um reforço, cresceu, melhorou um pouco, mas o Rogério Castro, vice-prefeito e que sonha com uma cidade melhor, que projetos na parte de turismo, que inovações, o que você tem buscado para que o turismo em São Raimundo Nonato tenha realmente o respeito e o retorno para a cidade? Na verdade, Flávio, o nosso turismo é importantíssimo, talvez é uma das áreas mais importantes do mundo. Mas eu julgo que a forma como que ele foi implantado na nossa cidade teve uns equívocos. Nós sabemos que nós criamos parques nacionais aqui no entorno, São Raimundo Nonato e João Costa e Coronel José Dias engloba o Parque Nacional Serra da Capivara. Temos também o Parque Nacional Serra das Confusões, aqui em Caracol, criando esse corredor ecológico. Então temos um cenário desse turismo científico, histórico, muito importante. Mas quando ele foi implantado, ele teve alguns equívocos, porque teve que ser implantado com desapropriação de terra, tirando as pessoas dos seus habitats naturais. As indenizações demoraram décadas para serem pagas, algumas nem foram, e foram pagas desvalorizadas. Então, criou meio que uma ojeriza na população local no primeiro momento. Sabemos que a intenção foi a melhor e hoje estamos colhendo os frutos.
Agora, com isso, nós temos agora que corrigir esse fato histórico e colocar o partícipe mais importante, que é o local, o nativo. As pessoas que moram em São Raimundo, em Coronel Zé Dias, em João Costa, em Caracol, têm que tomar para si esse empreendimento, essa atividade que é de fundamental de importância para as futuras gerações. Então, temos que corrigir isso, integrar a nossa população, ganhar para o turismo os nativos, as pessoas participem dos projetos, né? Nós temos aqui grandes eventos culturais, como a Ópera Serra da Capivara, que ela fica lá no parque, que quem vai assistir, a maioria são turistas de fora, né? Então, embora tenha o ópera na cidade, mas temos que fazer um evento mais integrado para que tenhamos nos bairros de São Raimundo Nonato, para que o mercadinho, para que o barzinho, para que a pousada do bairro também participe da festa. E lucre com o turismo. E lucre com o turismo. Isso retorne em dividendos para a nossa terra. Então, nós temos um grande desafio, estruturar a nossa cidade. Estamos fazendo isso com a estruturação com a infraestrutura de pavimentação, temos que fomentar a estrutura hoteleira da nossa cidade, temos que fomentar a grande cadeia do ramo de alimentação, né? Que nós temos que criar. Nós somos uma cidade que temos uma cultura muito grande de bons restaurantes, historicamente, então temos que fomentar isso, porque o turista vem ver as pinturas, os grandes fósseis do Parque Nacional, mas querem andar pela cidade, se divertir num barzinho, numa festinha, quer conhecer as atividades culturais da cidade. Então, nós temos aí também que fomentar isso, a nossa cultura popular, né? Então, isso é todo um emaranhado, são grandes coisas que nós temos que fazer para apresentar ao turista, para que o turista que venha deixar dinheiro aqui, esse dinheiro entre melhorando a vida do povo de São Raimundo Nonato. Dentro disso, cabe também a criação de uma equipe, né, que faça um marketing diferente, atual, eficiente, fora do país, né? Em universidades importantes fora do mundo, em outros países, em outras línguas, né? A gente tinha até conversado antes aqui do podcast que você tinha esse interesse de divulgar de forma mais eficiente. Porque é um turismo de estudo, né? São diversas universidades espalhadas pelo mundo que sabem, algumas nem sabem que aqui é o berço do homem americano, que tem um museu incrível, né? Um potencial maravilhoso. E é um turismo que para eles é barato, né? É enriquecedor do ponto de vista educacional, mas é barato. É barato vir para o Brasil e é muito barato vir para uma região como essa, porque você tem um turismo voltado especificamente para aproveitar o estudo, os passeios, né? A culinária, absorver a cultura de São Raimundo Nonato. É importante, olha o que nós fizemos, São Raimundo Nonato e aqui todos os louros, a doutora Niede Guidon e sua equipe, nós mudamos a teoria de habitação do continente americano pelo Estreito de Bering, né? Então, ao invés de ser pelo Estreito de Bering, é aqui, por São Raimundo Nonato, por Coronel Zé Dias, por João Costa. Então, isso é um fato histórico e científico muito importante. Nós temos que fazer essa divulgação também a nível mundial, né? Lyon, na França, tem 50 sítios arqueológicos parecidos com São Raimundo Nonato e sem a mesma importância. E recebe 2 milhões de turistas por ano. Hoje, com o aeroporto Serra da Capivara em pleno funcionamento, com voos regulares 3 vezes na semana da Azul e outras empresas querendo, nós já tivemos um implemento de quase 50% na visitação aqui na nossa terra. 45 mil turistas no ano de 2022. Mas está longe de 2 milhões de turistas. Está longe de 2 milhões de turistas. Com a importância que tem, né, se tivesse pelo menos 1 milhão de visitantes anuais. Nós já viveríamos uma grande revolução aqui na nossa terra. E aí voltamos agora, aproveitando que nós estamos falando de turismo voltado para a cultura, para a educação, nós tocamos aqui fora do ar que São Raimundo Nonato já foi, né, um polo muito importante na área educacional, e você tem projetos, né? Tem projetos que você já tem lutado como vice-prefeito da cidade, mas que sonha que isso seja implementado o mais breve possível. Quais são esses sonhos? Eles, começando pela universidade. Você tem um sonho aí muito brilhante para a cidade de São Raimundo Nonato. Na verdade, Flávio, São Raimundo Nonato sempre foi um grande polo educacional.
E na década de 60, 70, São Raimundo Nonato, por exemplo, nós tivemos aqui o primeiro ginásio do sul do estado do Piauí. Pessoas de Corrente, Bom Jesus, São João do Piauí, Simplício Mendes, Oeiras, vinham estudar o ginásio que só tinha em São Raimundo Nonato. Porque São Raimundo Nonato é uma cidade privilegiada na sua localização. Nós somos fronteira com a Bahia, nós somos fronteira com Pernambuco, estamos bem localizados e São Raimundo Nonato tem esse potencial. Então agora queremos resgatar, porque isso traz muitos dividendos para a nossa terra. Nós temos hoje 2 universidades em São Raimundo Nonato, a UESP, Universidade Estadual do Piauí, e a Univasf, Universidade do Vale do São Francisco. Pouquíssimas cidades do Piauí têm 2 universidades, uma federal e uma estadual. Mas nós temos que fazer um pulo do gato para realmente essas universidades trazerem dividendos para aqui. E qual seria o pulo do gato olhando para aquela câmera? O pulo do gato é, primeiro, fortalecer a Universidade Estadual do Piauí. Agora o governo do estado está investindo 8 milhões de reais em infraestrutura, mas temos que trazer cursos importantes como Direito e Engenharia para a Universidade Estadual do Piauí. E para a nossa Univasf e também para as universidades que são particulares, já está tendo um estudo e uma prospecção que São Raimundo Nonato é uma cidade elegível para ter um curso de medicina aqui em São Raimundo Nonato. Então, essa é uma notícia assim, alvissareira para todos os são raimundenses, para toda a região, na verdade, que São Raimundo Nonato atende a 90% dos pré-requisitos para abrir um curso de medicina. Quais são eles? Está distante de a pelo menos 300 quilômetros de uma universidade, e nós estamos. Aqui tem Picos, tem Teresina e tem Petrolina, todas com mais de 300 quilômetros de distância. Ter estrutura de saúde como UTI, leitos, mais de 100 leitos do SUS em hospitais, NASF, SAMU, então todos esses pré-requisitos de saúde, da capacidade instalada de saúde de São Raimundo atende os pré-requisitos. Apenas algumas entraves, nós estamos já tratando com o senador Marcelo Castro, que é incluir no edital do Ministério da Educação São Raimundo Nonato como uma cidade elegível para ter curso de medicina. Além disso, é só a gente lutar, buscar os meios, e eu tenho certeza que num futuro próximo nós teremos São Raimundo Nonato um grande polo de educação, com curso de Direito, com curso de Engenharia e com curso de Medicina, que vamos fixar, é histórico isso, que onde tem universidade de medicina, fixa os profissionais no lugar. Então, essa grande carência de médicos que a gente tem ainda na região, com essa universidade, além de trazer muitos frutos no campo do desenvolvimento, a gente vai trazer e fixar grandes profissionais de saúde, transformando São Raimundo Nonato também num grande polo de saúde. Bem, ter um curso de medicina na cidade de São Raimundo Nonato vai fazer com que a cidade tenha um salto, né, na qualidade de vida da população. Saúde, educação, mas educação também passa por todos os níveis. Começando lá do ensino básico, né, quais são os seus sonhos, os seus projetos para a cidade de São Raimundo Nonato? Dentro dessa nova vertente do Ministério da Educação do Brasil, o presidente Lula tem como norte, e o governador Rafael também abraça a ideia, que é o ensino de tempo integral. Nós sabemos que hoje, se você fixar o aluno na escola com atividades multissetoriais, você realmente cria um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Ensino técnico também, que nós temos hoje o IFP, aqui em São Raimundo Nonato, também é um grande instrumento de aprendizagem, principalmente de cursos técnicos. Então, nós temos que fazer esse link do ensino integral na formação básica, linkado com o ensino técnico, que nós vamos criar grandes profissionais preparados para o mercado. Então, São Raimundo Nonato é uma cidade que você, partindo de que terá estrutura educacional a nível universitário de qualidade, nós temos que trazer esse aluno desde o ensino fundamental preparados para assumir esse ensino superior lá no final da sua carreira de estudante. Bem, aí isso liga também a um outro dado que eu tenho aqui, que nós já falamos no início, é que se você já tem uma experiência, já foi diretor, né, do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz. Então,
é um político que é um administrador, né? Passou por diversas áreas da administração pública e teve a experiência de ser administrador de um hospital. Então, teve um conhecimento vasto na área da saúde. Para a saúde de São Raimundo Nonato, como é que ela está hoje e como é que o Rogério Castro vê a saúde de São Raimundo Nonato nos próximos anos? Quando eu assumi, Flávio, o hospital em 2015, nós tínhamos uma situação bastante precária. Aquela época, tive a felicidade de ter o senador Marcelo Castro como ministro da Saúde, da presidente Dilma. Passou 7 meses como ministro, mas foi fundamental para que a gente desse uma guinada na saúde no nosso município e no nosso estado. Por que é que eu digo isso? Os recursos MAC do SUS eram divididos pelas 27 unidades da federação, em que 3 estados estavam sendo, de certa forma, injustiçados, que era o estado do Piauí, o estado do Pará e o estado do Maranhão. Então, o senador Marcelo Castro, à época ministro, entrou com uma resolução apoiada pelo Congresso Nacional que fez essa divisão equalitária. Com isso, o estado do Piauí recebia 107 milhões de recursos MAC por mês, passou a receber 204. Eu me lembro como diretor que o Hospital Regional de São Raimundo Nonato recebia 2,5 milhões para fazer todas as ações, pagar funcionário, insumos, enfim, todas as despesas do hospital, e nós passamos a receber 4 milhões de reais. Então, praticamente dobrou. Com isso, nós pudemos abrir centro de parto normal, unidade de cuidados intermediários neonatais e leitos de UTI, que era um grande sonho da saúde da nossa terra. Então, a nível de estado, nós tivemos uma melhora. Já o senador Marcelo, naquela época, botou recursos para reformar e ampliar o hospital. Há problemas aí operacionais na CESAP, que nunca concluíram essas obras, mas para que a gente faça um fechamento, principalmente da rede de urgência e emergência, para que a gente tenha qualidade, nós precisamos, o município também estar com as suas ações em dias, para que a gente não sobrecarregue o hospital e a UPA, que são atendimentos de média complexidade. Por que é que eu digo isso? As UBSs, que são várias no município de São Raimundo Nonato, na zona rural, elas têm que funcionar mais efetivamente, tanto na cidade como no interior, principalmente aos finais de semana. Temos que ter o plantão de UBS, temos que ter o plantão de UBS nas macro-regiões do interior, porque senão a gente sobrecarrega a UPA e o hospital regional. Porque qual a função da UPA e do hospital regional? Média complexidade, urgência e emergência. Os atendimentos básicos é função do município nas UBS e é função do município nos agentes comunitários de saúde, na prevenção. Então, essa ação tem que ser mais efetiva, porque a gente fazendo isso, tendo os plantões de UBS na zona urbana e na zona rural, a gente vai tirar a sobrecarga da UPA, do hospital regional, que vai fazer esse atendimento com mais qualidade na urgência e na emergência. Então, por aí, a gente pode tirar que a cidade vai ter que investir mais em contratações, né, para que isso funcione. Com certeza. Aos finais, então, vem por aí, talvez, novos concursos públicos, mais oportunidades também na área da saúde. Concurso público é algo que é fundamental. Nós temos uma geração de quem tem 20 anos em São Raimundo Nonato que não conhece um concurso público. O último concurso público que foi feito em São Raimundo Nonato tem 20 anos. Então, isso é uma ação que está planejada, está no nosso plano de governo, que se formos eleitos, no primeiro ano faremos concurso público para a saúde, para a educação e para a administração em geral, porque nós temos que ampliar, criar funcionários com carreiras, para que tenha qualidade, para que tenha incentivo, para que a gente possa implementar isso. Os plantões aos finais de semana na UBS, tanto na zona urbana como na zona rural, para que o servidor seja mais motivado, para que ele tenha uma ascensão na sua carreira e que ele sirva melhor aquele usuário que tanto necessita. E ainda falando de saúde, Rogério, nós temos conversado bastante, todos os novos gestores têm conhecido bastante, você já teve essa oportunidade como gestor de um hospital, e a palavra que se usa hoje mais na saúde é promoção de saúde, né? Era uma política antiga, né, tratar de doença. Depois falou-se em diversos outros temas, e hoje o tema que domina é promoção de saúde. Né? Você fazer, né, ter instrumentos, investimentos na educação, saneamento básico,
e investimentos nas regiões, né, onde tem mais, por exemplo, o número de crianças com verminoses, né, menos esgoto, né, e aí investimentos para que aquelas comunidades possam ter uma promoção de saúde, espaços de lazer, espaços para fazer atividades físicas, reuniões, participar de palestras, levar conhecimento para a população. Isso hoje é feito. Como é que deveria ser feito nos seus sonhos? Como é que seria o ideal hoje a promoção de saúde na cidade de São Raimundo do Nonato? A promoção de saúde, como você bem falou, passa por vários setores, né? Passa por saneamento básico, passa por fornecimento de água de qualidade, enfim. Então, é nítido e é um dado do Ministério da Saúde que você gasta mais hoje, 10 vezes mais com tratamento do que com prevenção. Então nós temos que inverter essa lógica. E os municípios podem ajudar nisso, buscando ações que melhorem. Hoje nós temos, Flávio, que a prevenção de saúde é uma coisa muito importante. Nós temos muitas áreas que avançamos muito na questão pré-natal, hoje as mulheres têm um acesso maior, mas temos muitos setores, muitas áreas que precisamos buscar, fazer uma busca ativa na prevenção de doenças, principalmente na saúde do homem. O homem é mais relapso de buscar o serviço de saúde. Eu sou palestrante na área da saúde do homem e o homem é complicado. Muito complicado. Então, o que é que está tendo de inovação? É a saúde itinerante. Temos que levar a saúde para os bairros e levar para as comunidades rurais. Hoje, para que você tenha ideia, até exames de imagem elaborados como tomografia, como ressonância magnética, estão sendo colocados em processos itinerantes. Hoje tem carreta de tomografia, carreta de ressonância magnética, que ele se vai numa comunidade, num município, porque você sabe que é um serviço muito caro. Para você instalar um aparelho de ressonância magnética hoje no município, você gasta 15 milhões de reais com estrutura e com aquisição. Então, pouquíssimos empresários se arriscam a fazer isso. Mas quando você adquire um equipamento itinerante, que você vai poder levá-lo para várias comunidades, para vários municípios, você barateia o custo e vai chegar esse serviço nas comunidades. Então, tratamento da saúde do homem, da saúde da mulher, exames de imagem, diagnóstico, são fundamentais para que a gente faça a prevenção de saúde, que é muito mais barato e o investimento, você aumenta a expectativa de vida, aumenta a qualidade de vida. Então, esse é o novo caminho, é levar às comunidades, levar aos bairros a saúde, batendo a porta das pessoas. Olha, você precisa fazer um exame, você precisa fazer uma consulta e nós estamos aqui na sua porta para fazer. Pois é, eu queria até compartilhar uma coisa que, viajando, a gente percebe muito. Hoje, a fila em todas as cidades, no Piauí e em diversos outros estados, é muito grande na fisioterapia. Porque geralmente são pacientes que têm doenças crônicas, idosos que retornam constantemente, e pessoas lesionadas que retornam constantemente às filas, né, do SUS atrás de tratamento em fisioterapia. Geralmente esses pacientes recebem 10 atendimentos, depois tem que ir atrás de mais 10 atendimentos e assim por diante. Tem um projeto, tem uma área da fisioterapia que ela faz intervenções nas casas e no trabalho dessas pessoas, que é uma intervenção ergonômica. Eu atuo nessa área e o resultado para as cidades é grandioso, porque muitas vezes a causa da doença daquele paciente está na casa. Em uma maneira como ele executa um movimento ou vários movimentos dentro da sua casa ou no seu trabalho. Se você prepara profissionais para reconhecer a causa do problema dele, da lesão dele, está voltando o tempo todo, os municípios ganham muito. Que eu descubra a causa, corrijo a causa, faço uma intervenção no trabalho na casa daquele idoso e depois aquele idoso não volta mais, porque ele não vai precisar de tratamentos contínuos, né? É uma prática que as prefeituras deveriam adotar. Mas são coisas novas, que nem todo mundo ainda conhece, né? Mas que a gente vai compartilhando, conversando. E a saúde vai ser um dos nossos temas, outro dia no podcast. Mas, além da saúde, eu queria perguntar para o Rogério, que é uma outra força da cidade de São Raimundo do Nonato, em relação ao comércio. São Raimundo do Nonato, estrategicamente,
recebe pessoas de diversas outras cidades que fazem aqui suas compras, as suas compras mais importantes na cidade de São Raimundo Nonato. Temos aqui empresários, né, bem-sucedidos, grandes empresários, mas para aquele empresário pequeno, para os pequenos empresários, pequenos comerciantes, o que está sendo feito hoje, o que você projeta de crescimento para esse pequeno empresário, esse que está começando agora, que quer investir no comércio e crescer? A nossa maior fonte de renda ainda é o comércio. São Raimundo Nonato é uma cidade que tem um comércio muito forte, é bastante pujante nisso, até por ser uma cidade mãe, uma cidade polo. Nós temos hoje 13 cidades, 12 cidades ao redor de São Raimundo Nonato, temos o território Serra da Capivara, temos aqui hoje uma venda têxtil muito grande nessa parte, inclusive temos um projeto fantástico que é essa questão do têxtil, que é algo que vai impactar o comércio da nossa cidade. Atrair indústrias têxteis? Nós temos um sistema de cooperados. Hoje o que é feito aqui na região de Pernambuco, de Toritama, de Caruaru, que são, eles chamam lá de facções. Mas a gente não gosta de usar o termo facção, porque está muito na moda pejorativamente. Mas são cooperados. Inclusive aqui nós temos um projeto que o senador Marcelo Castro assumiu a paternidade junto com o ministro Wellington Dias, que foi idealizado pelo ex-vereador Ronaldo da Mareta, que é um parceiro nosso, que ele já faz isso, ele tem uma indústria têxtil aqui em São Raimundo Nonato e ele coloca as máquinas nas casas das pessoas. Tem aqui a comunidade Onça, a comunidade Lagoa de Fora e outras comunidades que ele coloca suas máquinas lá para que a mulher, com o menino no braço, possa fazer uma peça de roupa e ter renda, né? Então ele já faz isso. Então nós vamos ampliar isso, levando para vários municípios. O projeto dele leva para Bonfim, Coronel Zé Dias, São Raimundo e São Lourenço, no primeiro momento, mas a sede é São Raimundo Nonato. Um projeto estimado que precisa de investimento de 4 milhões de reais, que o senador Marcelo Castro já assumiu, colocando no orçamento. Então o ministro Wellington Dias ficou muito entusiasmado com esse projeto. O governo do estado, através da SASC, vai capitanear a execução desse projeto, que nós vamos colocar máquinas têxteis em várias comunidades de São Raimundo Nonato para que a pessoa lá na sua casa possa ter uma renda. E o que é o grande problema dessa cadeia produtiva têxtil? Era a comercialização. Às vezes nós tivemos no passado associações de costureiras, mas fazia as roupas e não tinha para onde vender. Hoje, o Ronaldo, com a sua expertise, com a sua atividade empresarial, tem vários mercados. Teresina, eu visitei com ele lá no Noroeste, que é uma grande indústria têxtil forte em Teresina, que quando ele mostrou o portfólio dos produtos, ela disse, eu quero 5 mil calças dessa, 10 mil camisas dessas. Agora a questão é produzir. Agora a questão é produzir. Então, com esse projeto, nós vamos gerar emprego e renda diretos e indiretos na nossa terra. Além disso, nós temos que fomentar muito os pequenos comerciantes de São Raimundo Nonato, os informais, né? Nós temos ali o mercado do produtor, que foi uma obra muito importante para São Raimundo Nonato, mas carece de uma reforma, de uma organização, para que a gente receba bem o nosso turista. Ali nós temos um mercado que é os vendedores dos produtos agrícolas misturado com os vendedores de roupa, de outras atividades. Então temos que fazer uma organização, fazer ali até uma reforma ampla, criando um novo pavimento, criando uma praça de alimentação. Eu tenho um projeto de reforma da quadra central que eu veementemente discordo dali como quadra. Eu acho que São Raimundo Nonato, ali naquele centro comercial, nós perdemos a oportunidade de fazer uma reforma como um novo mercado de produtores, né? Para que a gente bote o pequeno produtor, a pessoa que quer ter a sua banquinha de vender roupa, de vender sandália. Ali era uma grande oportunidade, que é o coração da cidade, de fazer ali um novo mercado, porque nós temos centenas de pessoas precisando de uma vaga ali. Então, no meu entendimento, eu falei de um projeto criando um novo mercado do produtor, com pavimento superior, com uma praça de alimentação que nós faríamos ali no centro da cidade. Centenas de empregos, para ter os banheiros, para a população que... Hoje nós recebemos, no segunda, quarta e sexta, Flávio, mais de 5 mil visitantes em São Raimundo Nonato que vêm comprar, que vêm vender, que vêm fazer exame. Então, são
é uma população flutuante importante que vem deixar dinheiro em São Raimundo Nonato. Uma oportunidade maravilhosa. Né? Então é isso que nós temos que fomentar, é a nossa principal atividade econômica e é a que gera renda para o nosso povo. Então a gente criando isso, conectado com o turismo, organizar para ter o artesanato, para ter a venda do produto, para ter a roupa barata que nós vamos produzir aqui, porque com esse sistema de cooperados nós vamos tirar o imposto. Né? São cooperados, não são... Eles saem, tiram o imposto, agrega valor. Como eu falei para você, o Brás, o Ronaldo da Mareta, tem um irmão que é o maior fornecedor de tactel do Brás. Então ele está interessado em brim e em vários outros produtos, em jeans, que produza aqui em São Raimundo Nonato. Ele já produz lá. Porque ele vai ter um produto com um valor bem melhor. Bem melhor. E com capacidade de produzir só para ele. Produzir só para ele e tirando essa coisa das despesas, das cargas tributárias do Brasil, que é o que encarece, né? Investimento, então nós vamos ter competitividade. Então, essa atividade é fundamental porque ela se conecta com as demais. O turismo se conecta com o artesanato, o turismo se conecta com o comércio. Então, o turismo se conecta com o hotel, com a rede hoteleira, com a rede de alimentação. Então, São Raimundo Nonato está, sim, batendo a porta para dar um grande salto de qualidade, mas para isso precisa a gente organizar, precisa a gente investir e apoiar quem realmente gera renda. Pensar novo. Né? Pensar novo. Pensar com inovações, pensar no futuro da cidade. E nós já falamos aqui de saúde, de comércio, né? De educação. E falamos agora há pouco justamente desse potencial aqui na cidade, que é o comércio. Geração de emprego para a juventude. A juventude hoje é o grande desafio no Brasil. A juventude está cada vez mais entrando bem cedo no caminho das drogas. Porque é necessário que o jovem tenha, lógico, lazer, cultura, educação. Mas o jovem que vem de uma família pobre, se em um determinado momento ele não entra para o mercado de trabalho, ele acaba sendo um alvo fácil para o mundo das drogas. Quais são assim, os seus sonhos em relação à geração de emprego para a juventude? Para a juventude é fundamental, Flávio. Eu vou lhe dar um dado aqui que ele é assim, alarmante. São Raimundo Nonato é uma cidade que tem quase 40 mil habitantes e que o que a gente considera jovem, entre 16 e 29 anos, nós temos 4.200 pessoas que não têm nenhuma atividade de renda. Então, 4.200 jovens entre 16 e 29 anos não têm nenhuma renda na nossa cidade. Então, é uma preocupação muito grande. A criminalidade está batendo a porta. Nós vivemos num mundo que a acessibilidade às coisas erradas são mais fáceis do que as coisas certas. Muito mais fáceis. Então, nós temos que reverter esse quadro. E, para isso, tem que gerar emprego, tem que gerar renda. E aí cabe tudo isso que nós falamos aqui. Se nós fomentarmos o comércio, nós vamos levar esses jovens, parte deles, para o comércio. Se nós fomentarmos o turismo, nós vamos levar grande parte desses jovens para a cadeia turística, porque lá emprega os guias turísticos, as pessoas que vão trabalhar no suporte, que vão ser empregadas em hotéis, em restaurantes, em vans, em ônibus, enfim, é uma cadeia que... Na produção têxtil tem o que desenha as roupas, né? Tem o designer, né? Tem o que corta, tem uma série de empregos dentro da indústria. Na produção têxtil, inclusive, temos uma lógica aqui interessante que eu me deparei. Mais da metade hoje dos jovens que trabalham na indústria têxtil, ali com o Ronaldo, por exemplo, são jovens, homens. Né? Muitos homens têm aptidão ali no corte, nas atividades laborais, mas que exigem uma capacidade mais forte. Rapidez e força. Rapidez e força. Então, não é só para a mulher. Né? Então, tem vaga para o homem e para a mulher. Tem vaga para o homem. Então, nós temos que criar isso. E tirar o jovem também, dar uma profissão. O jovem que vai se formar lá no IFE para ser um mecânico, que vai se formar para ser um professor, que vai se formar para ser um pedreiro, enfim, se qualificar. Ele precisa se qualificar, mas ter um acompanhamento para ser levado para o mercado de trabalho. Com essas ações, eu tenho certeza que esses 4.200 jovens de São Raimundo Nonato, que estão nesse momento, que nós estamos aqui fazendo essa gravação, sem emprego, sem perspectiva, né? Nós vamos criar condições para que esse jovem seja absorvido pelo mercado de trabalho, para que tenha dignidade, que é isso que é mais importante na nossa vida. Bem, nós falamos sobre diversos assuntos. Eu queria fechar esse nosso primeiro podcast
falando de algo inevitável. Sucessão, eleições 2024. Seu nome, em algumas pesquisas que eu já vi na internet, que eu tive conhecimento, pesquisas inclusive registradas, já aponta seu nome como na dianteira. Hoje o seu nome é o mais qualitativamente e quantitativamente avaliado pela população. Hoje você fez parte de uma administração que fez um bom trabalho, muito desse bom trabalho vindo do seu trabalho como vice-prefeito, das suas articulações políticas. E a população vê em você o melhor nome, pelo menos nessas pesquisas até agora. Ainda outras pesquisas serão divulgadas, mas tudo aponta que o seu nome é o mais bem avaliado pela população. E é natural, principalmente no Piauí, que vices-prefeitos, em cima da hora, fiquem de fora da disputa. Eu vejo muito isso em outras cidades. O prefeito quer o voto daquele vice-prefeito, chama ele porque ele tem uma determinada quantidade de voto, depois de eleito, não cumpre lá na frente ou não o chama lá para frente para ser um sucessor natural. Hoje você vê isso de forma natural, esse seu chamamento, esse chamamento que a população tem dado em torno do seu nome? Eu costumo dizer, Flávio, que a política ela é das atividades que você tem que agir com mais naturalidade possível. Tudo que você fizer na vida de maneira forçada, em alguns pontos pode dar certo, mas na política eu ainda não vi você forçar. A minha pré-candidatura ela é natural porque ela está sendo construída há mais de 25 anos. Evidentemente que quem faz uma atividade política no município, como eu fiz, de formiguinha, desde o primeiro momento, você almeja, num determinado momento da sua vida, você tomar as rédeas para você colocar tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo em prática. Aqueles sonhos que você alimentou, aqueles que você viu que não dava certo, aqueles que você viu que dava certo. Então eu me sinto nesse momento preparado, maduro, para ser um grande gestor de São Raimundo Nonato. Agora, a minha pré-campanha, a minha condição de querer ser prefeito não é contra ninguém. Não é uma atividade que, olha, eu vou ser contra a prefeita, contra grupo tal. Não. A favor do povo. É a favor do povo. Eu estou saindo da minha zona de conforto pessoal para assumir uma pré-campanha. Você sabe da dificuldade que é uma pré-campanha e uma campanha eleitoral. Então isso é um sonho, movido por esse sonho. Então eu não tenho mágoa de ninguém, não sou movido por mágoa, por ódio, sou movido por um sonho, por melhorar a vida do meu povo. Então eu costumo dizer que a gente planta sementes. Eu plantei a semente há 25 anos. E essa semente ela depende de hoje de duas forças, basicamente, né? Que é a permissão de Deus, que é quem gere a nossa vida, a força que gere a nossa vida. Se for da permissão de Deus, eu serei candidato e serei eleito, se for a permissão de Deus. E a vontade do povo. Né? O povo é quem vai avaliar se a minha trajetória de vida, a minha experiência, as minhas ações que eu já mostrei antes de ser vice-prefeito, como vice-prefeito, que eu tenho muita vontade de potencializá-las como prefeito. Então, eu vou plantei a semente e vou submetê-la à vontade de Deus e à vontade do povo. Mas é uma pré-candidatura natural, que foi construída degrau a degrau, não caí como um paraquedas na política e vou seguir esse caminho, submetendo a essas vontades e esperando que todas as experiências, todas as forças, todas as articulações que eu adquiri ao longo do tempo, eu vou colocar em prática, se Deus permitir, como prefeito de São Raimundo Nonato. Bem, ainda nesse assunto, em Teresina, diversos programas que tratam da política piauiense, da sucessão municipal. Quando fala de São Raimundo Nonato, se fala da questão principal. São Raimundo Nonato teve você e a prefeita pedindo voto do mesmo lado, para Rafael Fonteles. E ele já deixou bem claro que aqui em São Raimundo Nonato não mexe com ninguém. Onde ele teve apoio de ambos os lados, ele vai deixar com a população, que a escolha fique com a população. Lógico, ele, como governador, trará diversos investimentos para a cidade. E isso pode fortalecer, por exemplo, candidatos do PT. Mas, de um outro lado, você tem um senador que é extremamente importante para o Piauí.
Ele, como deputado federal, foi de suma importância para o desenvolvimento do Estado. E ele tem dado toda essa sustentação também aqui, para carimbar seu nome como um excelente nome para prefeito da cidade de São Raimundo Nonato. Está tranquilo em relação a isso? De que essa disputa política vai estar na mão apenas da população? Com certeza, já tive diversas conversas com o nosso governador, inclusive nós temos recursos aqui também do Tesouro Estadual, que o governador, apresentei projetos ao governador Rafael e ele contemplou. Olha, eu vou contemplar lá tanto a prefeita como você, vice-prefeito, todos são amigos. Tem um compromisso dele de não interferir, não vir aqui com atividade, na época da campanha, porque são dois aliados. Então, temos toda uma garantia disso e sabemos que o governador é um homem de palavra, cumpridor. Ele tem mostrado isso, cumpridor da sua palavra. Né? Então, nós estamos muito tranquilos em relação a isso. E, na verdade, a eleição de São Raimundo Nonato não é para depender nem do presidente Lula, nem do governador Rafael, nem do senador Marcelo. Enfim, na verdade, quem tem que decidir são os munícipes de São Raimundo Nonato, que conhecem os candidatos, conhecem a trajetória de vida de cada um e vai fazer a sua escolha com os parâmetros que eles vão decidir, olhando para o que o pré-candidato pode fazer para o São Raimundo Nonato, o que a gente pode dar de continuidade a esse ciclo de desenvolvimento de São Raimundo Nonato, que eu acho que nós precisamos fazer muito mais. São Raimundo agora, nós temos que entrar numa velocidade maior de desenvolvimento, porque nós temos que aproveitar esse bom momento, mas nós precisamos acelerar isso na educação, na saúde, na infraestrutura, no turismo. Então, temos que potencializar essas ações, porque São Raimundo tem pressa de crescer. Você é um jovem político, né? E aí tem um pensamento diferente, inovador, fez parte de uma gestão que acertou muito, mas você tem outras ideias que podem trazer muito mais para São Raimundo Nonato. Está preparado para esse ritmo, para essa correria que é ser um prefeito inovador, caso a população, caso você passe, né, por essa pré-campanha e aí durante a campanha seja eleito prefeito da cidade de São Raimundo? Estou preparado, Flávio, porque eu conheço São Raimundo Nonato, conheço os problemas. Você falou bem aí de que o governador Rafael fez uma coisa de visitar, de estar. Né? E isso é bíblico. Né? Nós temos uma história bíblica belíssima de Jó, né, que num determinado momento da sua vida perdeu tudo, né? Mas aí ele viu que naquele momento a coisa mais importante, a lição mais importante que ele deu foi que agora eu conheço Jesus de andar com ele, não só de ouvir falar. Então isso é importante, é uma lição. Você tem que conhecer os problemas de andar visitando os problemas. Como é que você vai conhecer o problema do São Vítor, da Onça, do Novo Horizonte, da Serra Branca, dos Currais, se você não for na localidade? Só de alguém falar para você. Como é que você não vai conhecer os problemas do Barro Vermelho, da Portelinha, da Grota dos Pereira, do São José, do Caruaru, bairros pobres de São Raimundo Nonato? Você tem que estar lá com eles. Então isso é importante. Inovação tecnológica, visitação, é você ter a humildade de ouvir a população. Aqui nós temos uma característica muito importante hoje, que é o orçamento participativo. Tudo que você for fazer, você tem que ouvir a população. Isso são novas políticas, são inovações na política que eu estou preparadíssimo para assumi-las e para fazer uma São Raimundo Nonato muito mais pujante, com mais velocidade. Nós conhecemos os problemas, melhoramos muitos problemas nessa gestão, mas eu sei das goteiras, das rachaduras que nós precisamos corrigir. Né? Às vezes, quando você mora numa casa por muito tempo, tem uma goteirinha ali que sua mulher fala: meu filho, está caindo uma gota de água. E você vai deixando, que não molha seu colchão, molha só a cozinha. Mas quando você aluga essa casa, a primeira coisa que faz o novo inquilino é corrigir aquela goteira, corrigir aquela rachadura. Então, nós temos que ter novos gestores para corrigir essas goteiras, essas rachaduras e continuar com aquilo que está dando certo. Bem, queria agradecer a sua participação nesse nosso primeiro episódio, esse nosso primeiro podcast do nosso Eficiência Política. Mas eu queria fazer um convite para a população de São Raimundo Nonato. Nós teremos outros episódios deste podcast aqui em São Raimundo Nonato e eu queria deixar com você que escolhesse o tema para o próximo podcast: geração de emprego
ou investimentos na zona rural? Olha, nós estamos com muito investimento para a zona rural já previsto para esse ano, mais de 40 milhões. Vamos fazer aquilo que está realmente a população precisando, geração de emprego e renda. Pois pronto. Então, o nosso próximo podcast em São Raimundo Nonato, com o Rogério Castro, vai ser sobre geração de emprego e renda. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi esclarecedor, foi enriquecedor. É muito bom quando você se depara com um político que realmente entende não só da política de pedir voto, mas da política de fazer com para certeza. o povo e pelo povo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Flávio. Vamos continuar com outros episódios para a gente mostrar para a população aquilo que a gente tem elaborado, planejado, que vai colocar num plano de governo e discutir com a população. A população é quem vai nos nortear naquilo que nós temos que fazer num futuro para a nossa terra crescer mais e mais. Agora, olhando para aquela câmera ali, eu queria me despedir mais uma vez, agradecendo a presença de Rogério Castro e convidar você a assistir o nosso próximo podcast.